A Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, duas superpotências emergiram como vitoriosas: Estados Unidos e União Soviética. Cada uma defendia um sistema socioeconômico diferente. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. As duas superpotências nunca se enfrentaram em uma guerra aberta. Seus conflitos eram indiretos, intervindo em guerras de países periféricos ou fazendo uma propaganda de seus sistemas. A Guerra Fria foi uma divisão do mundo entre esses dois sistemas. Cada potência procurava intervir em mais países. O capitalismo é um sistema no qual prevalece a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das matérias-primas, etc. Só permite intervenção do Estado em momentos de crise, que é o keynesianismo. O Estado exerce poder coercitivo sobre a sociedade, prevalece a defesa do lucro e o trabalho assalariado. Já no socialismo, é um sistema transitório, existe a propriedade coletiva dos meios de produção, uma forte intervenção do Estado na economia, essa economia é planificada, existe a preocupação com o social, saúde, educação, moradia, etc. O Estado exerce poder coercitivo, existe uma defesa do trabalho e esse trabalho é assalariado. Já o comunismo, a propriedade dos meios de produção é coletiva, inexiste o Estado, há uma grande preocupação com o social, o tipo de trabalho é trabalho associado. Não há exemplo prático de comunismo como sistema socioeconômico. Muitos historiadores consideram que a Guerra Fria teve início quando os norte-americanos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. O fato demonstrava o poderio bélico norte-americano para os soviéticos. Conferência de Teherã e Alta Potsdam. A divisão do mundo em áreas de influência começou ainda durante a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Teherã em 1943. Na ocasião, os líderes das grandes potências aliadas se reuniram: Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, Winston Churchill, da Inglaterra e Joseph Stalin, da União Soviética. As decisões tomadas foram: a invasão da Normandia, que foi o dia D em 1944, a divisão da Alemanha, a demarcação das fronteiras da Polônia, a União Soviética anexou a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Esses líderes reuniram-se novamente na Conferência de Yalta, na Crimeia, em 1945, onde foi acertada a influência da União Soviética sobre o leste europeu e dos Estados Unidos sobre a parte ocidental da Europa. A Conferência de Potsdam, na Alemanha, em 1945, reuniu os líderes Harry Truman, dos Estados Unidos, Winston Churchill e depois Clement Attlee, da Inglaterra, e Joseph Stalin, da União Soviética. Na ocasião ficou acertado a divisão da Alemanha em 4 áreas de influência: americana, francesa, inglesa e soviética, o julgamento dos criminosos nazistas em Nuremberg e acordos sobre indenizações de guerra. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, disse em 1946 que o leste europeu estava sob a influência soviética. Ele era um dos maiores críticos do socialismo. O termo que ele usou, cortina de ferro, foi associado aos países do leste europeu. O presidente norte-americano Harry Truman declarou que o objetivo dos Estados Unidos era o de combater o avanço do comunismo em qualquer lugar do mundo. Essa declaração é chamada de Doutrina Truman. Muitos historiadores consideram essa doutrina o início oficial da Guerra Fria. Com o objetivo de impedir o avanço do socialismo nos países europeus, os Estados Unidos decidiram promover uma ajuda econômica aos países capitalistas da Europa. Esses países estavam arrasados pela Segunda Guerra Mundial, e essa ajuda econômica foi fundamental para conter crises econômicas e consequentes revoltas sociais que poderiam levar a movimentos socialistas. Em 1949 foi fundada a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN era uma aliança militar entre os países capitalistas desenvolvidos que previa o auxílio mútuo em caso de alguma agressão estrangeira. Entre os primeiros participantes estavam Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos e Itália. Em resposta à OTAN, a União Soviética e os países leste-europeus se reuniram no Pacto de Varsóvia, em 1955. Era uma aliança militar entre os países sob influência soviética. Uma agressão a um dos países membros seria uma agressão a todos. Macartismo, a repressão dos Estados Unidos. O senador norte-americano Joseph McCarthy destacou-se pela sua luta contra qualquer artista, intelectual, sindicalista, professor, funcionário público ou qualquer cidadão norte-americano acusado de ser comunista ou de colaborar com o comunismo.
Muitas dessas pessoas perderam seus empregos ou foram exiladas. O exemplo mais famoso é o do ator Charles Chaplin, que teve que sair dos Estados Unidos acusado de colaboração com o comunismo. Repressão na União Soviética, o stalinismo. Na União Soviética, a repressão era promovida pelo Estado sob as ordens de Joseph Stalin. Seu governo promoveu o expurgo de membros do Partido Comunista, o único partido permitido no país, enviou milhares de opositores para os gulags, que eram campos de trabalho forçados, realizou julgamentos forjados, promoveu o culto à personalidade do líder, o próprio Stalin, visto como o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial e o responsável por tornar a União Soviética numa superpotência. Muro de Berlim. Em 1961, foi construído um muro para impedir o êxodo de alemães da Alemanha Oriental, socialista, para a Alemanha Ocidental, capitalista. O lado socialista vivia sob um regime político autoritário e as condições de vida das pessoas eram inferiores ao do lado ocidental. Era natural a busca por melhores salários, mas isso poderia comprometer a propaganda socialista de que seu sistema era melhor. Esse muro foi chamado de Muro da Vergonha e foi o documento mais visível da Guerra Fria na Europa. Corrida armamentista. O maior temor mundial durante a Guerra Fria era uma possível guerra nuclear entre as duas superpotências, porque elas estavam numa corrida armamentista para demonstrar maior poder e destruição do que a outra. Dessa forma, inventaram mísseis balísticos intercontinentais, submarinos com ogiva nuclear, bombas de destruição em massa. Desenvolviam e aperfeiçoavam táticas de guerra. Tudo isso assustava a população mundial. A corrida espacial. Ao mesmo tempo em que desenvolviam suas máquinas de guerra, as duas superpotências desenvolveram tecnologia espacial. O sucesso na descoberta científica nessa área e serviram de propaganda para o sistema. A União Soviética saiu na frente na corrida espacial ao lançar o primeiro satélite do espaço, o Sputnik, em 1957. Também lançou o primeiro ser vivo terrestre ao espaço, a cadela Laika, em 1957. O primeiro homem a ir ao espaço foi o soviético Yuri Gagarin, em 1961. No espaço ele disse: "A Terra é azul". O primeiro homem a chegar à Lua foi o norte-americano Neil Armstrong, em 1969. Ficou famosa sua frase: "Um pequeno passo para um homem, um salto para a humanidade". A crise dos mísseis. Em 1962, uma nova crise abalou a relação entre as superpotências, quando a União Soviética decidiu instalar em Cuba bases capazes de lançar mísseis em direção aos Estados Unidos. Esse evento deixou a população mundial apreensiva com o risco da destruição total. Secretamente, os presidentes americanos John Kennedy e soviético Nikita Khrushchev fecharam um acordo depois de 13 dias, onde os americanos retiravam suas bases da Turquia e os soviéticos retiravam suas bases de Cuba. Esse foi um dos episódios mais tensos da Guerra Fria.